Estudo Salmos aleatórios. Salmo 119, do versículo 105 ao 12, parte 14, letra Num. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Os teus justos juízos. Aceita as ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não esqueceu da tua lei. Os ímpios me armaram laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração para guardar os teus estatutos para sempre até o fim. A letra Num, 14ª letra do alfabeto hebraico, com valor 50 na gematria judaica, representa a humildade e a receptividade às bênçãos divinas. É uma das 5 letras hebraicas que mudam de formato ao final de uma palavra. Em aramaico significa peixe, simbolizando fertilidade e vida. No Evangelho lembra a multiplicação dos pães e peixes, que é essa prosperidade, não só no sentido para acúmulo, mas para ser conforme a necessidade ou pelo propósito que Deus escolhe para o homem aplicar. O salmista compara a palavra de Deus com lâmpada propriamente pelas características, propósito e aplicação, pois a lâmpada da época era constituída por um recipiente que acomodava combustível ou azeite, como também pavio ou combustão no líquido diretamente, de forma que potencializava a visão humana ocular. No ambiente com pouca claridade ou total ausência de luz natural das luminárias que Deus criou, uma para ser do dia e outra para a noite, com menos intensidade. Sendo que o salmista, na transição da lei para o evangelho, pelo entendimento, transportava do natural para o espiritual, embora não decaía a lei do sentido espiritual por ser sombra do evangelho. Não anula pela historicidade registrada e importância para consulta e referência dos primórdios da trajetória do homem da época com Deus. A luz dissipa as trevas e escaneia a alma do homem. Mateus 6, 22, 23. O salmista constata que esse dilema pós-pecado para a dependência de Deus, de sua orientação e intervenção frente às limitações. Meditando sobre verdade e salvação pela graça, Jesus é a verdade, é o Salvador, e suas orientações e esclarecimentos das Escrituras transmitem as boas novas tão esperadas, até porque o ser humano da época, como de hoje, estavam endividados espiritualmente e necessitavam desse libertador, e necessita para que vivam. Ele não é a candeia, mas a luz. Nós, os que recebem seu azeite pelo seu Espírito, e através dele manifestamos a sua luz, e por isso somos considerados luzeiros no mundo, ou candeias. Mateus 25 e Filipenses 2, 15. Diante disso, graça sem verdade não existe. Se foi Cristo que salvou o homem dos seus pecados, quando acata a obra de Cristo e procura viver as suas orientações, a verdade, a palavra de Deus, que é Jesus. Portanto, é salvífica, vivifica, porque o Espírito de Deus é vivificador. E as 3 pessoas distintas têm a mesma essência vivificadora e salvadora, embora concentrada plena em Cristo, por Deus ter concedido a Ele o governo. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios 3,19. Sem, no caso, Deus e o Espírito perder essência, porque passou essência, ou porque Cristo tem essência igual. A lei não vivificava, porque o perfeito sacrifício
em que se revelaria no Messias ainda não havia se manifestado ao mundo, e o salmista demonstra conhecer pelas Escrituras isso, mesmo que pelo entender da lei em sombra, sem o pleno conhecimento que em Cristo e através de Cristo se dá e se deu a todos nós. Cristo é a verdade, caminho e luz, Cordeiro que tira o pecado do mundo. A lei é o apontamento para a necessidade de Salvador, libertador. Romanos 10:4. Tanto que testifica novamente no versículo 108 destes Salmos, enfatiza para o sacrifício ou oferta de sua boca, não para os sacrifícios transitórios, pedindo por orientação e compreensão da misericórdia que esclarece para a necessidade da intervenção divina, já que a prática da lei em si era de caráter corretivo e punitivo, e o Evangelho corretivo, consolador e salvífico, longânimo para conserto e não para o juízo de morte e de perdição para os que obedecem, mas para os desobedientes. No quesito obra de redenção que existe em Jesus, a petição não era para barganha de bênçãos, mas para buscar favor divino, que é o que as Escrituras esclarecem que precisamos todo dia. Alertou para o perigo das riquezas e suas tentações, que no caso o salmista combatia com o conhecimento das Escrituras e adquiria a capacidade administrativa com o cuidado de aplicar bem e não com medo de perda, mas com o cuidado de não se enredar pelo apego, virar escravo e amar Mamon e não a Deus. O salmista queria se preservar na verdade e amar a Deus pelo apego a Deus e não amor às riquezas. Por isso, o conceito necessário de porção que o Senhor dava de riqueza, que já é grande no sentido terreno. O homem pode ter pouco e saber aplicar bem pelas orientações e até saber administrar as perdas e os erros nessa administração e obedecer a Deus e ser colocado no muito e não perder a capacidade administrativa, porque nessa atividade que Deus quer, e saber administrar o pouco para continuar sabendo administrar quando estiver no muito. E tudo isso pela orientação divina. Esses testemunhos de Deus acerca daquilo que o homem precisa para fazer a vontade de Deus e não a sua própria, em deixar-se influenciar pelo que se deixa colocar acima de Deus, mas verdadeiramente sabendo guardar a herança de Deus, que é caminhar com o Senhor em sabedoria, que Ele concede ao pedido humano. Guardar é a consciência de que as orientações divinas conduzem à boa administração, da qual Deus concedeu ao homem desde a fundação do mundo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Amém.